Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. E hoje eu estou completando 20 anos de sacerdócio. Meu Deus, como passou rápido! Então me coloque aí nas suas orações. Desde já eu agradeço muito. No Evangelho de hoje, vamos meditar o último dos 5 conflitos que Marcos apresenta no início do seu Evangelho. O embate de hoje é provocado pelo próprio Jesus e revela a gravidade do conflito entre ele e as autoridades do seu tempo. Mas antes da oração do dia, quero citar uma frase do santo que celebramos hoje, Santo Antão. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, virá um tempo em que os homens vão enlouquecer, e quando virem alguém que não está louco, vão atacá-lo e dizer, tu és louco, tu não és como nós. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os discípulos com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E como você já viu, mais um episódio referente ao sábado. Dessa vez, porém, não são os discípulos de Jesus que transgridem a lei, mas o próprio Jesus. O critério de Jesus é este: fazer o bem, salvar uma vida. É precisamente para isso que deve servir a lei do sábado, para a liberdade e para o bem do homem, para evitar que viva como escravo e como condenado. Entristecido pela dureza dos seus corações. Isso está no versículo 5. Jesus tentou evitar essa situação. Ele tentou quebrar as barreiras buscando diálogo para que fossem eles a dizer o que poderia ser feito no sábado, mas eles ficaram em silêncio. E neste ponto Jesus fez a sua escolha. Escolheu a pessoa e curou aquele homem. Ele não deixou passar aquele dia de festa sem que se tornasse um sinal concreto de liberdade também para aquele doente. Jesus sempre amou a liberdade para si e para os outros. E eles então se aconselharam entre si contra Jesus e decidiram matá-lo. Por que Jesus tem que morrer se cura as pessoas e busca o verdadeiro bem do homem? Para os escribas, a verdadeira imagem de Deus só pode ser a do juiz que condena o culpado, e nisso eles lhe dariam uma mão de bom grado.
A gente pode ver isso também em João capítulo 8. A diferença entre a sua concepção de Deus e o Deus verdadeiro manifestado por Jesus é abismal, é um abismo. Um Deus que cura, perdoa, reconcilia, ama. No conflito entre Jesus e os que estão no poder, estão em jogo duas concepções diferentes de Deus. Façamos um breve comentário da lógica dos fariseus. Não aprovavam a cura de um doente no sábado por medo de violar a lei, mas não têm escrúpulos no sábado em decidir a morte de um inocente, do Salvador, do próprio Deus. Curar e fazer viver é um crime que merece a morte. Fazer morrer é uma boa obra que dá glória a Deus. Lógica estranha, né? Moral estranha. É a moral do ódio que se opõe à moral do amor. Os fariseus fizeram de Deus o inimigo do homem, o cúmulo da obra diabólica. Gênesis capítulo 3, João capítulo 8. Em Jesus se revela o Deus conosco e por nós. Esta é a grande novidade da revelação. Mas os homens muitas vezes rejeitam um Deus amigo que os ama e os liberta e preferem um Deus falso que os domina. Diante da dureza de coração dos fariseus, Jesus sente indignação e tristeza. Cristo manifesta simultaneamente a cólera de Deus e a sua compaixão, que nunca falha diante das suas criaturas incapazes de se abrirem às suas solicitações. O milagre da cura daquele homem que tinha uma mão seca, uma mão atrofiada, custará a vida de Jesus. A cruz, mais do que nunca, está agora claramente iminente. É o preço do dom que ele nos dá ao curar a nossa mão incapaz de acolher e de se doar. Suas mãos pregadas afrouxarão a nossa mão rígida. Podemos ver o horizonte, a árvore da qual Jesus está pendurado, o fruto da vida ao qual podemos e devemos estender a mão para nos tornarmos semelhantes a Deus. Esta história encerra uma etapa do Evangelho em que Jesus nos revelou quem Ele é e para nós naquilo que fez por nós. E como dito no início, hoje a igreja celebra Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão do Egito. Ele nasceu em 251 no Egito, em família cristã e abastada. Seus pais morreram quando tinha entre 18 e 20 anos, deixando para ele a sua única irmã, bem mais nova, uma certa fortuna material e outra espiritual muito maior. Entrando numa igreja, ouviu o evangelho que diz assim: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Mateus capítulo 19. E decidiu então doar os seus bens aos pobres e dedicar-se radicalmente à vida eremítica e também ascética, mas reservou algo para garantir o sustento da irmã. Porém, novamente, entrando na igreja, ouviu a passagem: não vos preocupeis, nem com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6. Então doou também essa reserva e entregou a irmã aos cuidados de virgens conhecidas e de confiança. Era comum aos que procuravam a vida eremítica retirar-se para alguma região isolada próxima da cidade onde habitavam, e assim fez Antão. Procurou, contudo, aprender sobre este tipo de vida, visitando outros ascetas, só voltando para o seu retiro depois de absorver ensinamentos espirituais. Santo Antão foi terrivelmente tentado pelo demônio, que, conforme Santo Atanásio, biógrafo de Antão, não suportava sua decisão de vida radicalmente santa. Inicialmente, o diabo tentou fazê-lo abandonar a vida ascética com a recordação da sua irmã, dos seus bens, da sua boa mesa e coisas agradáveis da vida, mas nada conseguiu. Em seguida foram as tentações do prazer sensual, quando o diabo chegou a aparecer como mulher durante a noite. Então permaneceu casto, perseverando na oração, nos jejuns e mortificações, e decidiu se mudar para os sepulcros de um cemitério próximo à aldeia, numa região, portanto, mais afastada. Ali vários demônios o açoitaram numa noite, de modo que Antão ficou no chão sem fala por causa da dor. Assim o encontrou um parente seu no dia seguinte, ao lhe levar pão
e o transportou para a igreja da aldeia, onde ficou prostrado como morto até a noite seguinte. Então pediu para ser levado de volta ao sepulcro, e depois de rezar, ainda deitado pela fraqueza, gritou ao diabo que estava de volta, não acovardado com os golpes. Os demônios retornaram, agora sob a forma de animais ferozes, que o ameaçavam, mas ele debochou daquele ataque, afirmando que se de fato tivessem poder sobre ele, bastaria que viesse um só deles. Então um raio de luz baixou pelo teto sobre Antão e os demônios sumiram. Então, já sem dores, se levantou e rezou, com o corpo mais forte do que antes. Depois disso, ele se retirou para um deserto, mas a sua santidade atraía discípulos, e muito procurado, internou-se ainda mais no ermo, numa gruta. E ainda assim, formou-se ao seu redor uma comunidade cenobítica, onde cada monge vivia sozinho e isolado, mas em contato e sob a sua direção espiritual. Pela terceira vez, Antão aprofundou-se no deserto a 3 dias de caminhada, vivendo completamente sozinho por 18 anos. E novamente vieram discípulos. Então ele compreendeu que a caridade é superior à solidão e à própria oração. De toda forma, sempre que novos discípulos perguntavam por ele no cenóbio, a resposta era procurar a pessoa mais alegre, sorridente e espontânea do local. Austero consigo mesmo, ele era afável com os irmãos. Apesar da busca de vida solitária, Antão nunca deixou de ajudar pessoalmente os demais quando necessário. E assim, durante a perseguição de Diocleciano, foi a Alexandria para apoiar a fé dos cristãos e, se necessário, ser martirizado. Aí voltou para o combate os arianos, em auxílio do amigo Santo Atanásio, conseguido por estes hereges. Ainda que a vocação particular de Santo Antão seja incomum, o seu exemplo de radicalidade no seguimento ao chamado de Deus, seja ele qualquer que seja, pode e deve ser seguido. A qualidade de sua vida é maior do que a quantidade de anos que viveu. Se é tão conhecido e de fato tem enorme fama no mundo católico, é por causa da virtude da sua intimidade com Deus e não por seus escritos, habilidades ou capacidades pessoais, como afirma Santo Atanásio. Senhor, concedei-nos pela intercessão de Santo Antão o desejo sincero de buscar no silêncio da alma a vossa vontade para a nossa vida e a radicalidade de segui-la, bem como a fortaleza contra todas as tentações e intimidações do demônio, que normalmente se manifestam das formas mais sutis e agradáveis. Amém. Por intercessão de Santo Antão, nessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você e não se esqueça de rezar por mim, tá bom? Nos falamos amanhã.